Chegamos para mais um Correspondente Médico. Deixa eu já cumprimentar e dar boas-vindas ao doutor Fernando, como sempre. Doutor, tudo bem? Bem-vindo sempre ao nosso jornal. Muito obrigado, Elisa. Olha só, antes de mais nada, eu desejo a você um feliz Dia Internacional da Mulher e para todas as mulheres que nos acompanham aqui no Novo Dia. Pois é, muito importante, hein, que a gente possa lembrar dessa data. A gente vai chegar nesse assunto hoje, para que a gente possa reforçar tantas questões e a principal de todas, e eu digo isso como mulher, que a gente possa ser aquilo que a gente quiser ser. Não que nós sejamos as regras impostas pelos outros, e os outros, principalmente os homens. Estou generalizando aqui, né, quando eu falo os homens, porque não são todos assim, evidentemente. E que a gente possa ser aquilo que a gente deseja, sem as regras impostas pelos outros. Importante esse lembrete sempre. Vamos lá, Correspondente Médico. No Twitter você consegue comentar com a gente, viu? Hashtag Correspondente Médico. Vai lá, deixa a sua mensagem, a sua dúvida. E a gente quer começar falando sobre a decisão da Prefeitura do Rio de Janeiro de tirar, de maneira dessa obrigatoriedade, o uso de máscaras nos locais fechados. Essa é uma decisão, uma recomendação do Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 no Rio. E foi a primeira capital a adotar essa medida. O comitê recomenda que as máscaras sigam em uso por profissionais de saúde e também nas escolas. Então, a gente trouxe esse assunto para conversar com o doutor Fernando Gomes. Doutor, em quais aspectos essa decisão se baseou? Elisa, na própria evolução dos casos, com redução do número de casos graves e morte também, com o avanço da própria vacinação. Então, a gente sabe que a taxa de cobertura já está passando dos 70%. É lógico, quando a gente joga aí a dose de reforço, esse número ainda não está tão grande assim, mas pelo menos o contato com uma ou duas doses já é bastante grande. O que, na verdade, já confere para a gente uma explicação, uma justificativa do porquê, na verdade, o número de casos mais graves necessitando intervenção médico-hospitalar acabou reduzindo. Então, entendendo, né, o próprio processo histórico, é o momento em que se pensa e que essa possibilidade ela se torna mais concreta e real. Cabe a gente lembrar, né, Elisa, que no passado, por exemplo, Israel deu esse passo inicial e depois precisou voltar para trás. É um momento novo da própria história, talvez isso até possa vir a acontecer, de repente você dá uma flexibilizada um pouquinho além e precisa voltar um pouco para trás, mas pelo avançar, na verdade, dos números e pelo entendimento maior do ponto de vista biológico, parece que a gente está chegando num momento de maior maturidade e até mesmo de deixar as máscaras de lado. Pois é, doutor, e esse seria o momento em que nós estamos mais bem equipados para poder ter uma proteção da Covid-19? Por quê? A gente já está há um tempão com a doença, já temos aí várias doses aplicadas, não é? Segunda, terceira e até quarta doses, dependendo da faixa etária ou da categoria que a pessoa se encaixe. Se existe um momento que ofereça uma maior segurança para tirar a máscara, seria esse momento agora? Porque o que mais a gente deveria ter de ferramenta para conseguir fazer com que a máscara saia? É a hora, então, da gente começar a testar essa vida desmascarada, doutor? Elisa, olha só, quando a gente fala do isolamento social e dessas medidas, na verdade, de se bloquear o avanço assim, acelerado de uma forma desgovernada do próprio coronavírus, ela se baseia principalmente em fato de que o serviço de saúde ele não está preparado para pegar todo mundo e tratar de todo mundo ao mesmo tempo, coisa que a gente viveu 2 anos atrás, né? No momento agora parece que a situação está diferente, porque a gente vê os números bastante reduzidos em relação ao que a gente observou no ano passado, principalmente. Então, assim, o momento certo, o momento adequado, o momento mais maduro, muitas vezes ele acaba sendo difícil de ser dito de uma forma tão contundente. Lembrando sempre que qualquer medida que a gente tome aqui, sempre tem aquele delay, né? Aquele atraso de 2, 3 semanas para que você venha refletir nos números em termos de saúde pública, levando em vista a forma que o coronavírus se manifesta em termos de contágio e de manifestação clínica. Mas, comparando com o nosso próprio processo histórico, parece, na verdade, que a gente está numa situação um pouco mais sob controle e confortável para isso. Pois é, e quanto tempo, não é, doutor? Quase 2 anos, na verdade, mais de 2 anos, quando a gente começou a ouvir falar de Covid-19, que foi em dezembro de 2019, mais ou menos. As notícias foram chegando, e aí, em março de 2020, a gente viu de fato as primeiras notícias comprovando os primeiros casos aqui no Brasil. Se a gente observar esses 2 anos de pandemia, nós estaríamos em qual estágio, né?
O desejo que nós tínhamos, doutor, era de chegar a essa época das nossas vidas e dizer, nossa, lembra quando tinha pandemia, lembra quando o Covid-19? E a gente não pode falar isso ainda, não é? Mas nós estamos, pelo menos, mais bem protegidos contra a doença? Mas você percebe também o seguinte, né, Elisa? Os passos, eles são tomados em, podemos dizer assim, em degraus, né, em camadas. Profissionais de saúde continuam, obviamente, com a mesma orientação, as escolas também, estamos aqui levando em consideração o exemplo do Rio de Janeiro, né? E toda a população acaba carregando, na verdade, consigo uma memória, né, de como se cuidar um pouco mais. Eu tenho certeza de que quando o indivíduo ficar gripado, resfriado, não estou nem falando pelo coronavírus em si, ele vai se comportar diferente do que se comportava antes da própria pandemia. Vai existir uma responsabilidade maior. Por exemplo, aquela questão de espirrar, tossir em público, pegar a própria mão que muitas vezes não higienizou, dá para outra pessoa, eu tenho certeza que na consciência de todo mundo, isso acaba, na verdade, deixando aí uma marca, lembrando que é importante sim e que a gente consegue, através de medidas não farmacológicas, evitar que qualquer doença possa progredir de uma forma totalmente desgovernada, falando em relação às doenças respiratórias infecciosas principalmente. Seguimos aqui com o nosso quadro de saúde da CNN Brasil, de segunda a sexta, todo dia de manhã tem correspondente médico, sempre trazendo os principais assuntos para você. E o próximo é um deles, viu? Nos últimos dias a gente ficou sabendo, né? A gente viu notícias tristes em um ambiente que seria para alegrar e descontrair as pessoas. Torcedores de equipes de futebol protagonizaram aquelas cenas que são terríveis, né? Vamos combinar, gente? Parece que é o lado mais animal do ser humano aparece nesse tipo de ambiente. A gente viu ônibus de jogadores, ônibus serem apedrejados, explosão de bomba também no transporte de atletas, invasões a campo, além de brigas entre torcedores no México e em Belo Horizonte. Na capital mineira, por exemplo, um torcedor morreu por causa desses confrontos. E a gente, lógico, fica perplexo, não é, com esses casos de violência. Então, a gente conversou com um psicólogo, o Nelson Campos Júnior, que falou sobre essas condições emocionais que levam as pessoas a essas situações extremas. Vamos ouvi-lo. A gente pode elencar 3 fatores, que é primeiro um básico que afeta todas as áreas no Brasil e em outros países, que é o acesso a uma qualidade de vida adequada por parte da população. O segundo fator é o manejo correto, né, das políticas, das regras políticas públicas também, fiscalização e punição para torcedores, clubes e entidades ligadas ao esporte. Temos também um terceiro fator que envolve a questão do fanatismo esportivo, que por vezes expõe pessoas e grupos com desajuste social, com transtornos mentais, e aquela coisa do dia a dia, né? Durante um jogo o sangue ferve e temos algumas pessoas que não conseguem lidar com isso, elas não conseguem ter o manejo emocional adequado. O psicólogo usou uma expressão excelente, né, doutor? O sangue ferve, né? As pessoas vão ficando um pouquinho mais ansiosas, intensas, agitadas e parece que acessam uma condição que ultrapassa o que é o aceitável, né? Para a gente poder viver em sociedade, em comunidade. O que passa exatamente, doutor, no cérebro de uma pessoa que usa como pretexto para esses atos de violência, o fato de estar ali com o sangue ter fervido, estou no meio de uma torcida, pode tudo, né? Como se pudesse tudo no meio de uma arquibancada. Elisa, dentro da neurociência comportamental, a gente dá um nome para isso, acaba sendo o efeito manada. Principalmente acontece nessa região mais anterior dos lobos frontais, onde existe um senso de identidade e pertencimento muito grande, que para alguns aspectos da nossa vida faz muito sentido. Por exemplo, você se sentir pertencente à sua escola, ao seu país, aqui falando ao patriotismo, à sua família, isso pode ser uma coisa muito boa, né? A própria humanidade, muito boa. Mas quando você junta com isso um fanatismo, você pode, na verdade, ter esse efeito deflagrado por exemplo, uma pessoa como se fosse um cardume de peixes que, de repente, você não entende exatamente quem fez o primeiro movimento, refletindo no comportamento das demais. Efeito manada. O dito popular seria o famoso Maria vai com as outras. E a gente sempre escuta, né, da própria mãe dizendo, olha, todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Então existe um controle que deveria acontecer nessa região e acaba sendo um filtro que faz com que o nosso comportamento não seja exatamente aquilo que a gente tem uma vontade, um pulsar interior, que venha despejar
coisas que não fazem o menor sentido atualmente, como vandalismo, como agressão e como uma rivalidade expressa em atos físicos e motores nas outras pessoas. Então, na verdade, quando a gente tem essa região alinhada com esse efeito que a gente sabe que naturalmente acontece, e a gente observa isso muito em adolescentes, principalmente quando observamos o comportamento do bullying em crianças de uma mesma escola, por exemplo, se manifestando em adultos que já deveriam ter esse freio, na verdade, desenvolvido pela maturidade dos lobos frontais. Doutor Fernando, e fanatismo, hein? Por qual motivo algumas pessoas têm uma tendência maior de serem mais fanáticas? Porque a gente vê esses traços na personalidade de algumas pessoas. Parece que tem uma tendência a ficarem um pouquinho mais cegas, assim, com alguns assuntos. E é esse tal do fanatismo, que pode gerar consequências muito ruins para essas pessoas. Quando você tem a empatia desenvolvida, até esse fanatismo ele começa a ter um toque diferente, né? Você pode imaginar o seguinte: se eu tenho dificuldade de entender o outro como também um ser humano, também com desejos, com sonhos e coisas dessa maneira, isso pode refletir no meu comportamento e fazer com que eu tenha esse jeito um pouco mais fanático de ser. E daí é um passinho, né, para de repente, sobre uma situação especial de estresse emocional, e aqui eu me refiro, de repente, um resultado não tão favorável para o seu time, ou então um resultado favorável demais para o time rival ou adversário, deflagrar uma resposta que muitas vezes deveria simplesmente ficar no campo mental, no máximo, e não transbordar para uma atitude física. O que, na verdade, vai totalmente de encontro e contra, na verdade, o propósito do esporte, né? O esporte mesmo competitivo, ele traz para a gente uma noção de que você pode ser saudável, de que você pode ter disputas, mas que a gente precisa sempre da inteligência emocional, tanto dos atletas como da torcida, para conseguir gerenciar uma grande expectativa, um período de preparo e também gerenciar as frustrações, porque a vida segue, né, Elisa? E muitos campeonatos vêm pela frente. É verdade, não dá para acabar com a nossa história, a nossa credibilidade, não é? A nossa história de amor entre amigos e parentes, chegando lá num campo de futebol e fazendo algo que todo mundo vai achar detestável, né? É uma loucura o que ocorre na cabeça de quem tem esse fanatismo muito grande dentro de si. Doutor Fernando Gomes, vários comentários e mensagens chegando aqui e perguntas diferentes que, inclusive, podem embasar o nosso próximo episódio sobre a mente e as conexões neurais dos soldados envolvidos nessa guerra. São questões bem curiosas para a gente poder trazer. Obrigada pela sugestão, viu, Ney? Com certeza traremos. Ney, de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Agora a gente quer falar sobre o dia 8 de março. Dia Internacional das Mulheres. A gente aproveita para falar sobre a saúde da mulher. Esse assunto vai muito além da saúde no sistema reprodutivo, quando a gente fala sobre isso, não é? Porque naturalmente a gente já pensa nos atendimentos que têm relação com essa saúde reprodutora da mulher. Mas as mulheres, você sabia, têm mais probabilidade de sofrerem um infarto do que os homens. Essa é uma informação que surpreende a muitas pessoas. E existem outras doenças que também são muito comuns, não é, doutor? Sim, existem. Eu acho que assim, a gente, utilizando aqui o quadro de saúde, tanto celebrando o Dia Internacional da Mulher, como também para alertar todo o gênero feminino desses fatores que são extremamente prevalentes e importantes na manutenção de uma boa vida, faz totalmente muito sentido, né? O câncer de mama, ele chega a cometer mais de 18 mil mortes por ano. A gente pode falar que é um número bastante expressivo e aqui a gente tem desde a questão da detecção precoce, como também do tratamento rapidamente estabelecido para bloquear esse tipo de evolução. A SOP, ou Síndrome dos Ovários Policísticos, que acontece de 6 a 10% das mulheres na fase reprodutiva, que se caracteriza pela liberação um pouquinho aumentada de hormônios sexuais masculinos e também a questão da própria menstruação irregular devido a uma ovulação um pouco alterada, trazendo manifestações clínicas que podem ser vistas como, por exemplo, aumento da acne, alteração do próprio tegumento da pele e também, né, detectado no ultrassom como presença de pequenos cistos, né, no próprio ovário. E da própria cistite, Elisa, infecção ou inflamação na bexiga, que muitas vezes traz alguns desconfortos e merecem um olhar diferenciado e tratamento específico.
Pois é, doutor Fernando Gomes, é importante também que haja sempre uma comunhão entre o sistema de saúde, não é? Entre as unidades de saúde, para que as mulheres possam sempre se sentir bem acolhidas e se sentirem à vontade para falar abertamente sobre isso, porque muitas vezes a mulher deixa de procurar um sistema de saúde para ir atrás desses assuntos quando depende do SUS, quando depende de um sistema único de saúde, que é bem enraizado no nosso país, mas muitas vezes as mulheres não têm muito acesso a exames que são básicos. E está aí a importância do método preventivo, que o senhor sempre diz, não é? De procurar os hospitais e passar por esses exames que são necessários. Sim, o segmento contínuo, obviamente, com o médico ginecologista, ele faz todo sentido e ajuda, na verdade, a mulher na manutenção da sua saúde a médio e longo prazo. Você falou muito bem da incidência do infarto. Então, assim, ter um estilo de vida saudável, entender que, veja, nós sabemos que as mulheres têm uma capacidade de ser multitarefa realmente invejável quando a gente compara com os homens, né? A inteligência é a mesma, mas existem habilidades do gênero feminino que chamam atenção. A mulher consegue ser mãe, profissional, amiga, esposa, tudo ao mesmo tempo. Mas, na verdade, todo mundo tem um limite. Então, é importante ter um estilo de vida saudável, é importante se alimentar bem, é importante descansar, é importante dedicar algum período do dia para alguma atividade prazerosa e, com isso, na verdade, trazer mais saúde para dentro do próprio corpo. Lembrando que vocês, mulheres, são fundamentais para a manutenção de uma sociedade harmônica. Obrigada, doutor Fernando, e obrigada por mais um dia, viu, por estar sempre conosco aqui, alertando, esclarecendo para esses assuntos da saúde, que se a gente tem saúde, a gente vive mais e melhor, é isso que a gente quer sempre. Obrigada, doutor Fernando. Obrigado você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.